E a gente vai ler um texto muito conhecido de todos, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, acho que muita gente conhece esse texto, que diz assim: sejam sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. E aí o texto seguinte diz assim: resisti-lhes, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que entender em relação à guerra espiritual, por isso o tema dessa ministração é reconhecendo as ações do inimigo, é que o povo de Deus sofreria menos se eles acreditassem mais no mundo espiritual. O sofrimento seria menor. O grande problema é que a maioria dos filhos de Deus ignoram o mundo espiritual. O mundo espiritual se abriu para mim logo cedo na minha fé. Quando eu tinha 8 meses de crente. 8 meses é um bebê ainda, espiritual. Eu cheguei um dia na igreja e fui normal, como eu ia todos os dias para a igreja. Mas naquele dia que eu cheguei na igreja, eu olhei, o pastor estava pregando e do lado dele tinha um ser, iluminado, cheio de luz. E eu comecei a olhar aquilo, como a parede de trás, onde ele estava pregando, era toda branca. Eu comecei a imaginar, falei, bom, eu estou olhando para ele, minha mente racional, né? Estou olhando para ele, e o reflexo dele batendo ali na parede, aí está claro assim. Só que aquele ser se movia atrás daquele homem. E aí eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado, disse assim, você está vendo o que eu estou vendo? Ele disse assim, o quê? Eu falei, atrás do pastor, você está vendo lá? Se estou vendo, sim. Aí eu falei, glória a Deus, não é só eu que estou vendo, né? Eu falei, você está vendo o quê? Estou vendo lá o batistério, o jarro. Eu falei, não, você não está vendo ninguém lá. Ele falou, não, está vendo alguma coisa? Eu não podia repartir com ele aquilo que eu estava vendo, mas foi a primeira vez que eu pude ver no mundo espiritual. Só que isso começou a ficar intenso demais, a ponto de eu entrar na igreja e ver quem tinha demônio, quem não tinha. Onde existia ambiente onde os espíritos operavam, onde eles não operavam. E na denominação que eu estava, eu não podia abrir isso para ninguém, porque eles não acreditavam. Eles diziam que se você tivesse algum tipo de visão desse aspecto, você estaria endemoniado. Então eu guardei isso durante muito tempo no meu coração. Me tornei pastor naquela denominação. E quando eu me tornei pastor naquela denominação, os meus cultos eram os mais cheios. Por quê? Porque quando eu trabalhava com libertação, eu sabia quem poderia manifestar e quem não poderia manifestar. E eu abusava dessa capacidade que Deus me deu e fazia aquele culto show, que você já deve ter ido por aí em algum lugar, onde as pessoas manifestam e o demônio dá entrevista e por aí vai, e isso chama a atenção das pessoas. Até que Deus me ensinou que o propósito daquele dom não era esse, era trabalhar na área de libertação, como eu faço hoje, da forma correta, amém? Mas o mundo espiritual se abriu muito cedo para mim, então não tive dificuldade de acreditar no mundo espiritual. Mas a maioria dos filhos de Deus sofrem porque eles caminham como se fossem pessoas normais. Eles caminham como se só estivessem conectados a uma verdade natural. Só que eu quero que você entenda que nesse exato momento, agora aqui, nesse ambiente, existe 2 ambientes. Esse que os seus olhos veem, o seu irmão, a pessoa que você está mirando agora, olhando, esse é um ambiente natural. Por trás desse ambiente natural existe um ambiente espiritual, onde anjos e demônios vivem constantemente em guerra, para que a vontade de um se estabeleça ou a vontade do outro. E aí nós questionamos e dizemos assim, mas pastor, Deus não é soberano? Ele é soberano, mas não é imperativo. A vontade de Deus só se estabelece aonde existe alguém que clame por ela. Amém? Quem ensinou isso? Jesus. Ele disse, seja feita a tua vontade. Se a vontade fosse imperativa, ela aconteceria naturalmente, sem que nós orássemos por isso. Então, quando você começa a entender isso, você vai descobrir que existe um mundo espiritual que seus olhos não veem. E por trás desse mundo espiritual, existe uma ação espiritual de Deus,
e existe uma ação espiritual das trevas. Como eu expliquei aqui na primeira ministração, ainda não estávamos filmando, não existe uma guerra entre Deus e o diabo. E isso pode assustar você. Deus não está em guerra com o diabo. Primeiro porque o diabo não tem condições de guerrear contra Deus. Amém? Não existe uma dualidade, um Deus de um lado todo-poderoso e um diabo forte que resiste a Deus. Não, se Deus quisesse destruir Satanás agora, Ele o faria. Porque o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, amém? Então essa guerra não é uma guerra de Deus, essa guerra é uma guerra nossa. Lá em Gênesis ainda, capítulo 3, o Senhor diz assim: eu colocarei inimizade entre você e a semente da mulher. A guerra é nossa. Paulo vai dizer assim: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A luta é de quem? Então diga para o seu irmão assim: a luta é sua, querido. Só que nessa luta você não está só, amém? O Senhor está contigo. E aí o grande problema da guerra não é a presença de Satanás ou a quantidade de demônios. O grande problema da guerra, ser vencida ou não, é a presença de Deus. Se Deus estiver presente, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Porque tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, na minha casa só eu sou crente, na minha rua só eu sou crente. Eu quero dizer para você nessa noite, que você e Deus é a maioria. Amém? No dia que você entender isso, o diabo não vai ser mais uma ameaça para você. Ele vai saber o lugar dele. Mas muitos ainda não conhecem isso. E por quê? Porque ignoram o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não deve ser ignorado. A minha vida, todas as ações que são muito difíceis de tomar decisões, ou qualquer coisa que eu vou fazer que seja muito comprometedora, antes de decidir, eu faço uma leitura do mundo espiritual. Assim, poxa, o que é que Deus está querendo me dizer? E se eu não tenho clareza em relação ao mundo espiritual, eu não me movo. Em aspecto algum. Porque Satanás, quando ele não consegue te segurar, ele te empurra. Ele não quer que você ande na medida certa. Você tem que andar no centro da vontade de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. No centro da vontade de Deus. Se você andar aí no centro da vontade de Deus, ninguém pode tocar em você. Por isso que muitos filhos de Deus se comprometem, porque na hora de calar, eles falam. Na hora de falar, eles calam. Isso você vê na Bíblia. Moisés, na hora de agir, foi orar e Deus chamou a atenção dele. Deus disse: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga a Israel que marche. Não é para clamar, agora não é para clamar, agora é para agir. Então o mundo espiritual, ele tem o tempo certo de acontecer, ele tem a forma certa de se realizar. E muitos filhos de Deus, eles são ignorantes em relação a isso. Eles vivem somente movidos pelos olhos naturais. E Deus precisa abrir os seus olhos espirituais. Amém? Não é que você vai ficar vendo anjos e demônios, não é isso que eu estou falando. Mas você vai perceber as ações do inimigo. Então, o que você precisa pedir primeiro a Deus para que você reconheça as ações do seu inimigo? Primeiro ponto. Você precisa pedir que Deus abra seus olhos espirituais. Amém? Precisa pedir o quê? Por quê? Porque muitas vezes, por conta da cegueira espiritual, ou da falta de visão espiritual em relação a alguma situação, a gente age na carne, age na emoção, age movido pela vontade, porque nós não conseguimos perceber o mundo espiritual. Aquelas peças que às vezes a gente assiste na igreja, você já deve ter visto, em que as pessoas vêm caracterizadas de demônios, né? E por trás ali dos personagens começam a induzi-los a agir. Aquilo ali não é somente uma ilustração, aquilo existe no mundo espiritual. O inimigo, ele tem essa capacidade de influência. Por quê? Porque ele conhece as suas formas de reagir. E quando você tem os olhos espirituais abertos, você vive o que Jesus falou, você percebe os sinais, amém? Você percebe, você consegue identificar a ação do inimigo. Mas quando uma pessoa ela não tem olhos espirituais abertos, ela se torna refém do acaso. O que será que vai acontecer agora? Não sei. E como é que faz, pastor, para acontecer isso, para Deus abrir os nossos olhos espirituais? Primeiro,
você precisa mergulhar na palavra. Amém? Porque a palavra diz: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Uma mente iluminada pela palavra vai pensar pela palavra. Houve uma época da minha vida que eu cresci muito, foi um dos maiores anos de crescimento na minha vida espiritual. Eu fiz um propósito com Deus naquele ano de que todas as vezes que eu fosse precisar fazer qualquer coisa, eu pensaria o seguinte: o que é que a palavra diz sobre isso? Então, se a palavra não me respaldasse para agir, eu não faria aquilo. E eu percebi que foi uma época que eu avancei muito espiritualmente. Por quê? Porque quando você não enxerga o mundo espiritual como ele deve ser visto, você acaba, obrigado, irmão, você acaba se tornando refém do acaso, você não sabe o que está acontecendo. E tem muita gente assim na igreja que não tem discernimento nenhum. Você já deve ter tido a experiência de passar um problema e conversar com a pessoa, e depois do conselho da pessoa, parece que ela sabia de tudo. Quem já passou por isso? Ela te dá um conselho, diz: faz isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Aí você fala: poxa, como foi que eu não consegui enxergar isso? Porque muitas vezes os seus olhos espirituais estavam fechados. E quando nós não reconhecemos a ação do inimigo, nós podemos ser facilmente enganados. Facilmente enganados. Você quer ver? Eu anotei algumas coisas aqui que Satanás usa para nos enganar. Estava meditando e anotei algumas coisas que eu quero que você preste bastante atenção, porque você pode cair em uma dessas ciladas, artimanhas do inimigo. Uma das coisas que Satanás mais usa, e aí a gente precisa identificar a ação do inimigo, mas uma das coisas que ele usa: desapontamento ou decepção. Por quê? Nesses anos de guerra contra o inimigo, eu já bati muito nele, mas eu também já tomei umas pancadas violentas. Como eu falei, é vitórias e derrotas, mas até as derrotas podem se tornar vitória quando você aprende alguma coisa, amém? E eu aprendi algumas coisas em relação a Satanás. Quando você está bem, o primeiro desejo dele é que você peque. Primeiro desejo. Então, aquilo que atrai o seu apetite, ele vai trazer. Se for dinheiro, ele vai trazer dinheiro, propostas. Se for sexo, ele vai trazer. Se for posições, ele vai colocar você em posições. Ele não tem crise em liberar recurso, desde quando você saia do propósito de Deus. Mas quando você já definiu isso no seu coração, e como é que a gente define isso, pastor? É simples: amando o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, com toda a tua força. Amém? Quando você está satisfeito com Deus, nada te pega. Eu estou satisfeito com Deus, eu estou feliz com Ele, o resto é acréscimo. Amém? Então, quando o inimigo percebe essa estratégia, ele muda. Ele não parte mais para a questão do pecado. Aí ele tenta, de alguma forma, denegrir a sua imagem, para você se abalar. Porque tem gente que é interessante: ele não pecou, mas aí alguém diz que ele pecou, ele peca porque alguém disse que ele pecou. Mas ele não peca o pecado que a pessoa falou, ele peca reagindo de uma forma que não deveria reagir. Eu recebi uma senhora que é intercessora pessoal minha há mais de 10 anos, ela está morando hoje em São Paulo, e ela veio para me visitar agora, nas férias dela, ela veio aqui na Bahia, e ela foi na minha casa. Antes de ir na minha casa, ela me mandou uma mensagem no Facebook e disse assim: eu preciso conversar com você pessoalmente, porque eu estou sabendo algumas coisas a seu respeito, mas eu preciso ouvir de você. E eu falei: que dia você quer vir aqui em casa? Ela marcou e foi lá em casa. E aí sentamos à mesa, eu, ela e minha esposa, e ela é uma grande amiga, uma mulher que eu admiro, amo muito. Ela disse: olha, eu ouvi de 2 pessoas diferentes algo sobre você, que eu não acreditei, mas eu queria saber se aconteceu alguma coisa assim, para estar surgindo um comentário desse nível, porque o pessoal diz por aí que é onde a fumaça, e nem sempre. Às vezes quem produz a fumaça é o Satanás mesmo, não tem fogo nenhum. E aí ela disse assim: 2 pessoas diferentes me disseram que você está em adultério. Aí eu disse assim: foi mesmo? Foi. E você acreditou? Ela disse: eu não, está repreendido, eu conheço você.
mas como é que surgiu isso? Ela perguntou para mim, eu falei, bom, eu estou tão curioso de saber quanto você. E eu nem fiz questão de perguntar para ela quem havia falado. Porque eu aprendi algo muito forte, que se você aprender, você nunca mais vai sofrer com o que dizem de você. Quando você for caluniado, injuriado, não se justifique. Seus amigos não precisam, eles lhe conhecem. E seus inimigos não vão acreditar. Você é inocente, eles vão dizer que você é culpado. Então a melhor coisa é fazer o que Jesus mandou, se alegrar, glorificar a Deus, porque você está sendo perseguido por causa da verdade. Amém? Mas por que Satanás faz isso? Para te tirar da posição. Porque você não vai cometer um pecado ativo, aquela tentação que vem, mas aí quando mexe com você, aí quando toca em você te acusando, você reage de uma forma errada. E as nossas reações podem ser uma porta aberta para Satanás. Esse texto aqui diz que Satanás, o nosso inimigo, ele está porque ao redor estão quem? Os anjos do Senhor. Amém? Os anjos, eles criam uma blindagem, uma proteção. Só quem pode quebrar essa proteção é você. Satanás, por mais poderoso que ele seja, poderoso, entenda, alimentado, né, de uma força, que ele não tem poder nenhum. Mas por mais poderoso que ele esteja diante de uma situação, como por exemplo, alguém ofereceu um trabalho de macumba imenso para que ele viesse e tocasse em você. E aí tem gente que tem medo disso. Medo de trabalho de macumba, medo de bruxaria. Meu irmão, não tem medo disso não, sabe por quê? Porque maior é o que está em você. Eu tive uma experiência alguns anos atrás, lá na minha cidade ainda. Eu fiz uma campanha de 90 dias no monte, 5 horas da manhã. O monte era pertinho da minha casa e eu só. E aí quando eu estava lá no monte, uma dessas manhãs de oração, eu estou vendo chegar um pai de santo e uns 4 caras com ele. E aí começaram a preparar o lugar, né? Limpando lá para botar um trabalho. Quando eu vi aquilo, eu fui lá, né? Cheguei perto assim e falei, vem cá, você vai fazer o quê? Eu vou arriar um trabalho. Aqui não. Não vai arriar nada aqui não. Aqui é o lugar da gente orar. Não vai arriar nada aqui. Nessas horas, quem dá ousadia é o Espírito Santo, né? Por quê? Porque era eu só contra 5. Então, fisicamente, eu não tinha chance. Mas como eu conheço a autoridade que eu tenho, o poder que Deus me deu, eu sabia que eles não podiam me tocar. Aí ele disse, quem é você para nos impedir? Eu falei, eu sou o pastor daquela igreja ali, tá vendo? E aqui vocês não vão colocar. Se colocar, eu chuto tudo. Só vai ter o trabalho de colocar. E aí ele olhou para mim com muita raiva, me xingou, né? E aí falou com os meninos, embora. Foi embora. Pegou as coisas dele, né? E aí eu fui lá, orei, Senhor, não deixa mais ele subir aqui. Aí eu deixei de falar com eles e agora fui falar com quem? Com o demônio que estava lá. Olha, você não vai subir mais nesse monte, nunca mais, Satanás. Você está desautorizado em nome de Jesus. O Senhor coloca anjos aqui, quando esse demônio tentar passar, quebra ele no pau. E ora assim, pastor? É assim, meu irmão, e os anjos entendem, e ele faz mesmo. Sério? Você está pensando que é brincadeira? E aí, beleza. Só que aí, eu pensei que a história tinha terminado ali. Eles desceram, e ele desceu dizendo, aquele pastorzinho vai me pagar. Mandou para eu pesquisar meu nome, descobriu meu nome, e aí comprou um monte de coisas para fazer um trabalho, para que eu ficasse doente e morresse. E aí no dia que ele preparou tudo ali, que ele estava ali para fazer o trabalho, o demônio pegou a pessoa lá que estava incorporada, um dos que incorporaram lá, cavalo do diabo, e aí quando o boiadeiro, né, que era o demônio lá, chegou, olhou assim para o trabalho, olhou o nome e disse assim, esse aí eu não posso não. Ele, mas por que você não pode? Disse, não, você está doido? Não, isso aí não, eu já estou indo, pode chamar outro. E aí um rapaz que me contou estava lá no momento, porque ele era ogã e hoje é pastor, meu filho na fé. Aí ele disse que ficou curioso e perguntou assim, mas por que não pode? Assim, porque o que guarda ele é maior que a gente. A gente não pode tocar.
Só que o que me guarda é o mesmo que guarda você. Amém? E aí ele disse que quando ouviu aquilo, né, ele disse assim, bom, se ele lá é mais forte e eu estou fazendo o que aqui? Foi para a igreja domingo e aceitou Jesus. Hoje é pastor. E ele que me contou essa história. Então, mas essa experiência, você pode ver o seguinte, Satanás conhece quando você sabe da sua autoridade. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer você reagir de uma forma diferente. Fazendo o quê? Levantando alguém para falar mal. E você, às vezes, cai. Não consegue identificar a ação do inimigo. E aí, a terceira coisa que envolve a sua casa, a sua família. Quando ele não consegue te abalar com calúnias, quando ele não consegue te abalar com pecados, ele tenta partir para a arma mais covarde que o diabo tem. Ele tenta ferir seus sentimentos com pessoas da sua casa. Sabe por quê? Porque as feridas mais profundas são feitas pelas pessoas que a gente mais ama. Uma coisa é um desconhecido xingar você, te desrespeitar. Outra coisa é o marido fazer com a esposa. É o filho fazer com a mãe. É o pai fazer com o filho. Aonde existem sentimentos atrelados, existem vínculos estabelecidos. E aí muita gente perde a bênção, por quê? Porque começa a ouvir Satanás na boca do familiar, e ao invés de saber separar a ação do inimigo da ação da pessoa, ele deixa aquilo entrar no coração. E tudo que entra no seu coração cria raiz. E muitas pessoas estão na igreja e não conseguem conquistar nada na casa dela, sabe por quê? Porque o coração dela está cheio de mágoa em relação à pessoa da família. E Deus não opera onde há um coração magoado. Antes de Deus salvar a sua família, Ele vai ter que curar seu coração. Sabe por quê? Porque você foi setado. A barreira de proteção foi quebrada. Os anjos que estavam ao redor deixaram as setas passar. Por quê? Porque aonde há mágoa, ressentimento, existe uma porta aberta para o diabo entrar. Existe, e muita gente não sabe disso. Então, reconhecer as ações do inimigo, não é que a gente vai demonizar tudo, achar que o nosso familiar não tem culpa de nada, não. Nós vamos saber confrontar as pessoas, amém? O nosso papel é confrontar, é dizer para ele a verdade, de uma forma que não gere uma reação pior do que aquela que já existe, mas dentro desse confronto, saber identificar o que Satanás está fazendo. Porque muitas pessoas, elas não sabem identificar a ação do inimigo, e aí sabe o que acontece? O inimigo percebe que aquilo que aquele familiar faz, tira você da espiritualidade. Quando aquele familiar chega daquele jeito em casa, você não quer mais orar. Você não quer mais ler a Bíblia. Você começa a duvidar das promessas de Deus. Você começa a questionar Deus. Por que Deus, eu tenho orado, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, por que Deus permite isso? E aí quando você entra nessa zona de questionamento, Satanás ganha território, mais uma vez. Então como é que nós identificamos as ações dos inimigos? Como é que nós quebramos as ações do inimigo? As trevas não resistem à luz. E como é que a gente faz, pastor? Responde de uma forma que gere paz, que gere reconciliação e não que gere confronto. Há muitos anos atrás eu aconselhei um casal que eu já tinha cansado de fazer. Sabe aquele casal que você já fez tudo para ajudar? Os dois viviam se pegando. Volta e meia ele chegava todo unhado na igreja. Quando era assim ela chegava com o olho roxo. E anos de igreja já, quase 10 anos de igreja os dois. Aí um dia eu me invoquei, né? Falei assim, olha, vocês precisam entender o seguinte, o diabo, ele está brincando com vocês. Fazendo vocês de gato e sapato. E vocês estão deixando. Não, pastor, não é o diabo, não, é ela mesmo. Não, pastor, não é o diabo, não, é ele mesmo. Ah, é, né? Tá bom. Então fecha os olhos, aí os dois. E aí eu fiz algo que eu não costumo fazer, mas nesse dia eu resolvi fazer. Eu disse, você, demônio, você que está usando os dois, manifesta agora, os dois, vamos lá, agora, em nome de Jesus. Agora, pá, os dois ficaram possessos. Aí eu chamei o menino lá da igreja que filmava, falei, filma aqui que eu vou perguntar para esses demônios. Aí filmei ali uns 5 minutos, expulsei e falei assim,
Então não tem demônio na situação não. Então assiste isso aqui. E aí colocamos a câmera na televisão e eles se viram possessos. E os dois começaram a chorar. Você sabe por que o diabo está operando aí na vida de vocês? Porque vocês já têm demônios domésticos. Tem gente que tem demônio doméstico. Que não faz sacrifício na encruzilhada. Que não faz sacrifício na cachoeira. Mas que todo dia oferece sacrifício para o diabo. Com ira, com discussão, com contenda. Lugar onde Satanás não está mais ao derredor. Ele está reinando em muitos lugares. Porque as pessoas não perceberam, não tiveram discernimento e não souberam contornar situações. Por isso que todo casal que vem conversar comigo, que está em crise, a primeira pergunta que eu faço é: vocês oram juntos? Pastor, a gente ora na igreja, quando está assim na igreja, um do lado do outro. Não estou perguntando isso. Vocês têm momentos de oração, só vocês dois? Não. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão voltar para casa e vão passar um mês orando, todo dia, de manhã e antes de dormir. Depois de um mês vocês voltam aqui que a gente conversa. Quando eles voltam depois de um mês, não tem mais problema. Porque a oração ajusta e Satanás não respeita a aparência de crente. Satanás não respeita tempo de casa. Satanás não respeita conhecimento de Bíblia. A única coisa que ele respeita é a presença de Deus na vida de alguém. E a presença de Deus é resultado de oração. E aqui, muitas pessoas acabam perdendo a noção do que fazer. E aí, Pedro, ele diz assim, olha, o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa. E aí ele fala algo interessante, ele diz assim, resistir-lhe. Ele manda fazer o quê? Resistir. Mas só consegue resistir quem está forte. Quem está fraco, não consegue resistir. Por isso, Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos a Deus. Primeiro, antes de resistir o diabo, eu tenho que fazer o quê? Se sujeitar a Deus. Então, muitas pessoas não conseguem identificar as ações do inimigo na casa dela. Por exemplo, na minha família, quando eu me converti, a primeira coisa que Deus, o que eu estou ensinando para vocês hoje como lição, eu tive que aprender apanhando. E graças a Deus que eu apanhei, para você não precisar apanhar mais. Mas eu consegui identificar, eu consegui perceber as ações do inimigo na minha casa. Então eu percebi, por exemplo, quais eram os espíritos que operavam na minha família. Espíritos de contenda. Minha casa vi briga, vi guerra. Espírito de contenda. Espírito de miséria. Meu pai trabalhava, ganhava dinheiro, não conseguia fazer nada. E aí quando eu comecei a identificar esses espíritos, eu comecei a cancelar as ações deles. Todas as vezes que acontecia uma confusão na minha casa, que começava um bate-boca, eu entrava no meu quarto e de lá estendia a mão e dizia assim, todo o demônio que está agindo agora, fora, em nome de Jesus. Eu lhe ordeno, fora agora. E eles, de repente a briga parava. Por quê? Porque eu já sabia que aquela ação era uma ação movida pelas trevas. E aí Pedro ele vai dizer assim, resistam firmes na fé. Resistir como? Só pode estar firme na fé quem conhece a palavra. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo e ouvir o quê? Se a pessoa não tem um compromisso com a palavra, como ela vai ter uma fé forte? Se ela não tem um conhecimento da palavra, como ela vai ter uma fé firme? Não vai ter. E aí nós vemos hoje muitos cristãos que entram numa zona de destruição do inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Todas as vezes que você permite que o diabo governe, ele governa. Mas todas as vezes que você toma a sua posição de autoridade, ele tem que sair. Todas as vezes que eu vou ajudar uma pessoa, por exemplo, eu não sei ajudar ninguém que não se esforça. E eu aprendi isso com Deus. Porque até Deus, para
ajudar alguém, ele diz assim: esforça-te e tenha bom ânimo. Então, quando eu vou ajudar uma pessoa, o pastor consegue, mas eu não sou pastor, né? O meu ministério oficial não é esse, ainda que eu esteja pastor. E se você não entende o que eu estou falando, é só participar da escola Céus Abertos, que aí você vai entender os ministérios. Mas o pastor, ele é mais tolerante, mas o meu ministério, ele tem outro cunho, um cunho profético de ensino. Então, quando eu começo a ajudar alguém, a primeira coisa que eu digo para a pessoa, eu digo assim: ó, você precisa se ajudar. Se você não se esforçar, eu não vou ajudar você. Porque é como se a pessoa estivesse no buraco e você estivesse estendendo a mão para ela e ela não estendesse a mão para você. Se você descer demais, você cai no buraco junto com ela. E às vezes tem pessoas na nossa família, na nossa casa, que a gente deixa de seguir a nossa vida com Deus, porque a gente fica tão presa ao que Deus não fez na vida da pessoa e esquece do que Deus já fez na nossa, que a gente não cresce espiritualmente. Eu canso de ouvir pessoas dizer assim: pastor, já estou na igreja há 10 anos e meu marido não faz isso, e ele parou a vida espiritual dele porque o outro não avançou. E você precisa perceber que essa pode ser uma ação do inimigo. O inimigo pode perceber que aquela atitude daquele familiar seu te para. Estava conversando outro dia com um marido, e ele disse assim: pastor, às vezes eu chamo minha esposa para ir para a igreja, ela não quer ir, o que é que eu faço? Vai sozinho. Mas se eu for sozinho, dá briga quando chegar em casa. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Porque se você ficar, vai afundar os dois. Agora, se você for, você pode orar, e essa ação maligna pode ser quebrada. E aí ele começou a fazer isso, né? Isso tem uns 2 anos. Começou a fazer isso. O resultado: a esposa dele, nos primeiros meses, brigou, deu calundu, parecia criança. Aí ele me ligava. Aí eu ligava para ela: minha irmã, toma vergonha na cara. Que crente é você? Brigando porque o homem está indo para a igreja. E aí a gente vê pessoas desse jeito que dão liberdade para o inimigo reinar. Então você precisa estar atento, amém? Uma das ações do inimigo que vem: decepção, desencorajamento, que pode vir por meio de várias coisas. Outra coisa: desespero. Todas as vezes que você está em uma situação de desespero, Satanás pode agir. Por isso que eu digo: nunca tome decisões baseado em emoções. Quando as emoções estiverem afloradas, a melhor coisa que você tem que fazer é orar. Amém? Eu digo para as pessoas: olha, espera passar uma semana, um mês, sei lá, o tempo necessário para Deus tocar suas emoções. Por quê? Porque o inimigo conhece você. Conhece. Ele sabe o que te irrita. Mas não só isso, a dúvida. Uma das ações mais fortes do inimigo no meio das famílias. Você às vezes é uma pessoa que vive o que eu vivo. O que é que você vive, pastor? Às vezes eu vejo Deus fazer tanta coisa extraordinária na vida da família dos outros, através da minha vida. E tem coisas que Ele ainda não fez na minha família. Quem já perguntou isso? Poxa, eu já orei para fulano e o milagre aconteceu, mas estou orando para o meu familiar já tem um tempo e não acontece. Aí o inimigo tenta colocar o quê? Dúvida. Diz assim que nada, você fica aí nessa aí de acreditar nesse Deus. Isso não tem solução não. Então muitas vezes a gente não consegue perceber a ação do inimigo dessa forma. Eu contei aqui semana passada que quando Deus curou minha irmã, ela não entregou a vida para Jesus, e eu voltei para casa triste, e o Senhor falou comigo: você só ganhou uma batalha, a guerra continua. E hoje eu já venci muitas batalhas. Ela está convertida, tem uma família abençoada, vários dos meus irmãos estão no Senhor, e para que isso aconteça, para que essa verdade venha, a gente tem que identificar quais são as oposições que estão lá, quais as cadeias que existem prendendo as pessoas da sua casa. Você precisa ser mais inteligente que o diabo. E para que isso aconteça, você tem que conhecer a palavra. Amém? Quem não conhece a palavra, querido, se torna refém das ações do inimigo. Muitas pessoas já eram para estar desfrutando da vitória. Mas sabe por que não desfruta?
Porque todas as vezes que ele está perto de vencer, Satanás faz alguma coisa, e às vezes, olha só, é o mesmo erro. O mesmo erro. Eu me lembro de uma amiga minha que ela fazia uma campanha pelo filho que era drogado. Já contei isso aqui para vocês. E aí, ela foi uma noite na igreja e o Espírito Santo falou com ela: hoje eu estou te dando a vitória. Quando ela chegou em casa, o filho tinha roubado as coisas, quase tudo, e tinha vendido. Ela se esqueceu da palavra que Deus tinha liberado e começou a murmurar. E uma das armas mais fortes de Satanás se chama, sabe o quê? Murmuração. Murmuração pode impedir sua vitória. E aí, de repente, quando ela começou a murmurar, beleza, no outro dia ele teve um sonho. Ele, o filho. Aí ele acordou rindo, ela falou: o que é que foi que você está rindo aí? Ela estava braba, né, que ele tinha vendido as coisas dela. Ele disse assim: não, eu tive um sonho com você, mãe, mas um sonho muito engraçado. Comigo? Foi. Eu sonhei que a mãe estava numa corrida e faltava assim uns 20 metros para a mãe chegar. E aí quando a mãe olhou assim para a linha de chegada, a mãe deu uma olhadinha para trás e parou. E aí todo mundo passou na sua frente. E aí ele estava rindo porque na corrida ela era bem pentecostal, na corrida ela estava de moletom, né? Aí ele disse que estava rindo por causa disso. Hoje ele é crente, graças a Deus. Mas naquele dia, esse sonho não precisava nem de interpretação. Deus estava prestes a dar vitória a ela, e ela fez o quê? Olhou para trás. Então, que você coloque os seus olhos no Senhor, amém? Não naquilo que Satanás está fazendo. Porque quando você age na dimensão da fé, quando você se move na dimensão da fé, a primeira coisa que Satanás perde é o território dele. Estava conversando com a minha esposa essa semana em relação a uma situação da família, da irmã dela, e eu disse para ela assim: minha filha, a última palavra quem dá é Deus, não é Satanás. Ele não tem poder de ditar regras na sua casa. Sabe por quê? Porque o cabeça da sua casa é Jesus. E a sua casa tem a autoridade que Deus constituiu, que é você. Amém? Mas muitos não conseguem identificar isso. E aí quando é que Satanás começa a reinar em uma casa? Quando é que ele sai do derredor e ele começa a ser o falso leão que vai reinar naquele território? Quando aqueles que são filhos de Deus não usam a autoridade que têm. Eles acabam permitindo isso. E eu já vi muitas situações assim de famílias, de pessoas crentes, aonde você chegava assim, quando a pessoa começava a conversar, você dizia assim: meu Deus, como é que pode? O inimigo está fazendo festa nesse lar. E você nessa noite vai entender que a sua autoridade é maior. Amém? O Senhor vai abrir os seus olhos espirituais. É a primeira coisa que Deus vai fazer. A segunda coisa, Deus vai te dar discernimento. Vai dar o quê? O que é discernimento, pastor? Discernimento é a capacidade de perceber a ação do inimigo. E quando você tem discernimento, muitas vezes, antes de Satanás elaborar o plano, Deus lhe dá toda a trajetória do inimigo e você pode orar. Amém? Tem pessoas que vacilam muito na fé. Às vezes Deus fala com elas em sonhos. Uma coisa que eu aprendi: uma das maiores vantagens do inimigo contra nós, uma das maiores vantagens, a gente vai falar isso quando a gente falar das vantagens dele, é que o nosso inimigo é invisível. Imagina você lutar contra alguém que você não... Nesse exato momento ele pode estar planejando algo terrível contra você. E você não sabe. Mas tem algo que você tem que supera essa capacidade dele. O que você tem? Você tem uma aliança com Deus. E Deus nunca está atrás de Satanás, o Senhor sempre está à frente. Amém? E aí quando você tem essa aliança verdadeira com Deus, você tem discernimento. Você percebe o que Satanás está armando e você age na fé e não na emoção. Muitas pessoas, elas agem e se movem por emoção. Elas não conseguem entender que o inimigo, ele conhece as suas reações. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu sou pavio curto. O diabo sabe disso. Ah, pastor, eu não levo desaforo para casa. O diabo também sabe disso. Ó, pastor, o que mais me irrita é isso. Ele sabe também. E você acha que ele vai usar o quê?
o que te irrita, o que te tira do sério, o que te vai ficar com raiva. É isso que ele vai usar. E quando você tem discernimento, mesmo que você sinta vontade de fazer, você ora e faz a vontade de Deus. Amém? Muitas vezes, o maior colaborador para a ação de Satanás é a nossa vontade. Porque todos nós passamos por situações difíceis na família, no casamento, todos nós. Mas para não dar ousadia ao diabo, nós temos que aprender a contrariar nós mesmos. Amém? Aprendendo a discernir as ações do inimigo. E a terceira coisa, para a gente encerrar, para neutralizar a ação do inimigo. Quando você identifica a ação do inimigo, o que é que faz? Agora que eu sei que é o inimigo que tá agindo, pastor, eu faço o que agora? Agora você usa a autoridade que Deus te deu. Amém? Diga para o seu irmão assim, você tem autoridade espiritual. Fala com fé com ele, diga assim, você tem autoridade espiritual. Quantos aqui já foram em uma embaixada? Alguém já foi em uma embaixada? Você vai em breve, né? Tirar o passaporte aí, vai viajar para Jerusalém, para as Américas aí, amém? Mas eu quero encerrar falando isso. O que é uma embaixada? A embaixada é um território dentro de outro. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando um cidadão americano, por exemplo, ele comete um crime no Brasil e ele consegue correr e se refugiar na embaixada, a polícia americana vai protegê-lo, mesmo ele estando errado por ser um cidadão do país dele. Vai julgá-lo, mas não vai permitir que a polícia local toque nele, pois ele é um cidadão daquele país. E mesmo a embaixada americana estando dentro do território brasileiro, do portão para dentro, as leis que regem não são leis brasileiras, são leis americanas. Então, se ele passar pelo portão criminoso, aí agora já vai falar de embaixador para embaixador, já muda o nível da autoridade. Um soldado não pode ir lá e dizer assim, olha, eu vim aqui e vou levar ele à força, vai morrer. Quando você começa a entender a autoridade, o primeiro discernimento que você tem é o seguinte, a sua casa, a minha casa, é uma embaixada do reino de Deus. Estamos num território que pode pertencer ao inimigo, mas dentro da nossa casa são as leis do reino de Deus que vão prevalecer. Amém? E quem está dentro do reduto da nossa casa, refugiado na nossa casa, pode ser quem for. Satanás não vai ter o direito de tocar, porque nós vamos guardá-los no nome de Jesus. Você recebe isso? Então, quando você identifica a ação do inimigo, a primeira coisa que você faz, você guarda a sua casa com oração. Você não deixa para orar pela sua família só quando você vem às quintas-feiras. Você guarda a sua casa com o quê? Com oração. Porque Jesus te deu autoridade e poder. E o inimigo sabe disso. E uma das ações mais violentas de Satanás é quando ele percebe que nós não conhecemos a autoridade que temos. Quando ele percebe isso, ele se aproveita disso. É como uma criancinha que eu aconselhei um tempo atrás, que tinha pesadelos toda noite. E nos pesadelos que ela tinha, filha de crente, filha de pastores, ela sentia como que uma sombra cobria-se ela dentro do quarto dela. E aí um dia eu fui ficar hospedado na casa dela e os pais me contaram a história. E eu conversando com ela, eu disse assim para ela assim, olha, você crê que Jesus é maior que o diabo? Ela disse assim, creio. Eu disse, então vai ser o seguinte, quando acontecer isso, você vai pedir para Jesus dormir com você na sua cama. Todas as vezes que acontecer isso. Aí ela achou engraçado, disse assim, e ele vem? Uma menina de 7 anos, eu falei assim, vem, se você chama, ele vem. E quando ele vier, fique tranquilo que isso não vai acontecer mais. E por uma coincidência da vida, né, naquela semana aconteceu, né, aqueles pesadelos. E eu estava lá. Aí eu entrei, né, os pais sempre acordavam, aí eu não pedi para eles não entrarem, aí eu entrei no quarto e disse assim, para ela, lembra do que eu ensinei para você? Aí se lembra, você vai fazer isso agora, eu vou sair do quarto, você vai dormir tranquila. Tá bom? Tá bom, pastor. E aí eu orei com ela e disse assim, Jesus,
deita aqui nessa cama com ela. Tu és o nosso protetor. E eu orei com ela e saí. E claro que de cá de fora eu fiz a minha guerra, né? Ordenando a todo demônio perturbador que saísse dali. Mas aí no outro dia pela manhã estávamos tomando café, ela veio, me deu um beijo e falou assim: pastor, você nem sabe. Diga aí. Jesus veio mesmo. Aí eu disse assim: foi? Por quê? Porque quando você saiu, eu senti um calor lá dentro e o ar-condicionado estava ligado. E eu ouvi o outro pastor falando na minha igreja que Deus é fogo. E aí eu falei para Satanás: não venha não, viu? Ela falando para mim, eu achei aquilo bonito, né? Mas uma criança que descobriu a autoridade que tinha. Hoje ela tem quase 15 anos. Sempre que eu encontro ela, eu pergunto assim: minha filha aí? Ela: ó, pastor, foi a última vez que aconteceu. Então, quando o Satanás percebe que você tem autoridade, as ações dele vão continuar existindo, amém? Mas você vai mudar a forma de reagir. E quando você muda a forma de reagir, ele começa a perder o território. Então eu quero fechar dando alguns conselhos. Primeiro deles: todas as vezes que se levantar uma situação de contenda na sua casa, não haja na carne. Seja prudente. Às vezes a melhor coisa é calar. Mas se eu tiver certo, aí que você deve calar mesmo. Porque você tem alguém que pode pelejar por você quando você está certo. Segundo, você que tem familiares que estão nas drogas, ou que estão presos a algum vício, todas as vezes que eles estiverem no estado daqueles perigoso, onde o vício chega num estado terrível, a coisa mais poderosa que você pode fazer por eles é orar. Não vai adiantar você brigar, não vai adiantar você abrir a sua boca e falar palavras de maldição, como por exemplo: não tem jeito não, tanto que eu tenho orado por você. Terceiro conselho: aprenda que por trás de toda ação humana pode existir uma ação satânica. E toda ação satânica tem 3 propósitos: roubar, matar e destruir. Roubar a paz do lar. Roubar o amor entre os familiares. Roubar. Matar não é a morte física somente. Às vezes nós matamos o outro no nosso coração. Você já deve ter ouvido a expressão: não quero ver fulano de jeito nenhum. A pessoa no coração dela matou o outro. E roubar, matar e destruir. E a grande verdade sobre isso é que mesmo que Satanás consiga ou conseguiu fazer isso na sua casa, se você está aqui hoje, Deus pode restaurar tudo. Amém? Porque o tempo da ignorância, ele deve ficar para trás. E o Senhor está trazendo luz à sua mente a partir de hoje. E Deus vai te dar uma mente sábia. Você vai saber agir quando o inimigo estiver operando. Amém? O que é que eu faço, pastor? Eu quero que você entenda que é uma guerra, onde o lado mais forte é o lado que você está. Ele pode ter um exército mais numeroso, pode ter ações mais estratégicas, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E como é que a gente consolida isso, pastor? Orando pela nossa família, pelo nosso lar. E quando a gente faz isso, queridos, o inimigo ele começa a perder o território que ele tem. Amém? Então, quais são as ações que são mais comuns de Satanás ter em uma casa? Inimizade, contenda, afronta. Não reaja à afronta. Você não precisa provar para ninguém o que você crê. Amém? Os frutos revelarão a sua fé. Se você fizer isso, você vai ver que até aqueles que dentro da sua casa te perseguem, no momento que eles estiverem passando por alguma situação difícil, eles vão buscar ajuda. E sabe quem é a pessoa que Deus vai usar? Você. Sabe quem é a pessoa que Deus vai usar para mudar a história da sua família? Você. Deus entrou na sua casa, foi através de você, é através de você que Ele vai fazer. Amém? Quantos creem nisso? Então eu quero orar com você hoje, quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Se você puder vir aqui para frente. Nós vamos orar nessa noite, para que toda a ação do inimigo no meio da sua casa seja quebrada. Amém? Que você identifique, que você tenha discernimento. Discernimento é uma capacidade que só o Espírito Santo pode dar.
Amém? Na minha casa é mais ou menos assim. Às vezes eu passo um tempão sem ir na casa dos meus pais, né? Viajando muito, né? Sempre que eu passo por lá, pela BR, né? Que fica perto da casa deles, eu vou lá dar um cheiro, dar um beijo e pegar a bênção, né? Me abençoa e tal. E aí eles me abençoam. Mas quando eu piso na minha casa, eu sei o que está acontecendo lá. Eu posso ficar um mês sem ir lá, na minha casa. Posso ficar um mês sem ir. Assim como tem igrejas que eu chego, que eu vou pregar, que eu vou fazer os congressos. Eu nunca fui naquela igreja. Aí quando eu piso naquela igreja, eu percebo o que está acontecendo ali naquele ambiente. Aí você me pergunta, como, pastor? É uma ação do Espírito Santo, eu não vou poder te explicar. Mas eu vou orar para Deus dar isso para você hoje. Amém? E aí quando a pessoa da tua casa entrar, às vezes ela vai entrar ali, e antes dela chegar, o Espírito Santo vai fazer você perceber o que ela tem. Se for uma intenção ruim, se for um sentimento errado, Deus vai te dar esse discernimento. E o que é que você vai fazer quando você receber esse discernimento? Orar. Amém? Orar. Não precisa orar na frente da pessoa, não precisa assustar às vezes a pessoa, né, com que muita gente não tem sabedoria, e aí chega lá e, né, trata a pessoa como se ela fosse o demônio. Não, ela é vítima. Amém? Deus vai te dar discernimento para você perceber isso. Às vezes a pessoa está tramando algo. Quantas pessoas perderam pessoas da casa? Nós tivemos uma experiência na família da minha esposa. Meu cunhado tentou suicidar. Minha sogra é uma mulher de oração. Ela estava em casa, orando, e ela começou a se sentir mal. E ela disse assim, olha, o diabo está armando alguma coisa para um dos meus filhos. Eu não sei quem é, mas está armando. Ora aqui comigo, me chamou. E nós começamos a orar. Quando nós estávamos orando, uma pessoa, não lembro quem foi, se foi minha sobrinha, filha dele, veio correndo. E quando eu cheguei no quarto, ele estava com a corda no pescoço. Ele iria morrer naquele dia. O plano de Satanás era matá-lo naquele dia. Mas o discernimento que veio por meio da oração impediu. É isso que Deus vai dar para você. Amém? Nós vamos orar por isso primeiro, depois nós vamos estar orando por todas as famílias. E eu queria que você fizesse isso com todo o seu coração, feche seus olhos. Esqueça a pessoa que está do seu lado agora. Esse é um momento seu de Deus. É um momento onde o Espírito Santo vai tocar seu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos nessa hora. E eu quero te pedir nessa hora, Pai, que o Senhor traga sobre os teus filhos discernimento. A partir de hoje, Senhor, o Senhor vai colocar no coração deles uma sensibilidade espiritual. Que eles vão perceber, Senhor, toda a ação de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo estiver projetando contra os familiares deles. Eu quero declarar nessa hora, Senhor, que haverá sobre eles uma sensação espiritual. Uma impressão gerada por Ti. Onde o inimigo vai perder, Senhor, toda a capacidade de influência no meio dessa família. Em nome de Jesus, agora eu quero te pedir, abra os olhos espirituais de cada um dos seus filhos que estão aqui nessa noite, e que o Senhor possa trazer sobre eles discernimento, Pai, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre os seus olhos nessa hora e diga assim, Senhor Jesus, abra os meus olhos espirituais, me dê discernimento para perceber as ações do inimigo, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar pela sua família. Você vai levantar suas mãos em direção à sua casa. Se você não sabe para que lado fica, levante suas mãos para o alto. Você colocou as fotos aqui. Nós vamos levantar agora um clamor pela família. E nós estaremos orando para que o Senhor faça milagres na família. Não só milagres de libertação, mas milagres de cura também. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora levantar a nossa voz em oração. A tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Meu Deus, e é por meio da oração que nós podemos conquistar aquilo que é impossível aos olhos humanos. E nessa hora, como igreja, nós oramos, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E aqui está a tua igreja em oração nessa hora. Nós estendemos as nossas mãos para o alto. A tua palavra diz que enquanto Moisés estendia as suas mãos, que o exército de Israel prevalecia. E nós agora te pedimos, Senhor, que o Senhor libere anjos até a casa dessa pessoa. Que o Senhor libere anjos até onde está a família dessa pessoa, o familiar dessa pessoa. E toda a prisão de Satanás, todo o grilhão do inimigo, tudo aquilo que Satanás tentou colocar
para prender essa pessoa. Nós ordenamos agora, solte a mente dessa pessoa em nome de Jesus. Nós rompemos agora seu poder, Satanás. Nós rompemos agora a sua ação. Espíritos de vício, espíritos de divórcio, espíritos de prostituição, espíritos que estão operando com contenda nessa casa, espíritos que estão operando com violência, nós rompemos agora a sua autoridade no meio dessa família. Na autoridade do nome de Jesus, nós dizemos, solte agora essa pessoa. Solte a mente dela agora em nome de Jesus. Solte agora, você que aprisionou ela por meio de um pecado. Nós declaramos agora, solte em nome de Jesus. Todo espírito maligno que estava reinando na vida dessa pessoa, nós quebramos agora seu império em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora, Pai, por aqueles que estão presos nas drogas, que estão presos em algum tipo de vício. Meu Deus, pessoas dessa família que estão presas em alguma situação de idolatria ou de pecado, que seja rompido agora todo o poder das trevas no meio dessa família. E nós declaramos nessa hora, Pai, traga libertação sobre essa família. Com as suas mãos levantadas, diga assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu clamo por minha família, e eu uso a autoridade que o Senhor me deu, e ordeno a todo espírito que estava operando no meio da minha família, dos meus familiares, que soltem eles agora, em nome de Jesus. Nessa hora, eu rejeito toda ação maligna, toda obra das trevas, eu quebro agora, no nome de Jesus, e eu ordeno que todo espírito maligno seja expulso para o lugar que o Senhor Jesus determinar, proibido de retornar, em nome de Jesus. Eu oro por milagres no meio da minha família, que o Senhor traga a tua mão sobre cada um deles, em nome de Jesus, amém. Você que fez essa oração, e durante a oração você não se sentiu bem, teve alguém durante a oração, sentiu tontura, alguma coisa, sentiu enjoo, algum desses sintomas, sentiu uma dor de cabeça, ou sentiu um mal-estar, teve alguém que sentiu assim? Vem aqui na frente as pessoas que se sentiram assim. Se tem alguém, abre para as pessoas passarem, ok? Nós vamos orar mais uma vez por elas, amém? Esses sintomas são sintomas de que Deus está fazendo uma libertação às vezes na casa. Às vezes quando nós estamos orando por pessoas em libertação de forma particular, esses sintomas acontecem. Nós vamos declarar que todo engano de Satanás, toda ação do inimigo será quebrada, em nome de Jesus, amém? Vocês que vieram aqui na frente, colocam a mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora romper toda ação maligna no meio dessa casa, todo espírito que estava operando no meio dessa família, nós ordenamos agora, solte essa família, em nome de Jesus. Nós quebramos agora toda a ação maligna e ordenamos agora que toda a obra de bruxaria, todo o pacto das trevas que foi feito para de alguma forma tentar operar nessa casa, trazendo destruição, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus. E toda sensação de mal-estar, toda sensação de mal, sai agora em nome de Jesus. E nós ordenamos que sobre essas famílias venha o teu favor agora. E sobre essas casas venha a tua mão poderosa se estendendo e trazendo libertação nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Dos que estão aqui, quantos fizeram hoje o jejum pela família? Então só você que fez o jejum, fica aqui na frente. Você que não fez, pode voltar para o seu lugar, adorando o Senhor. Mas você que fez o jejum pela família, fica aqui na frente. Nós estamos convocando a todos nas quintas-feiras fazer o jejum pela sua família, amém? Eu estou fazendo pela família de todo mundo. Então você que quiser entrar na próxima quinta-feira, você pode entrar, amém? Começa de manhã, né? E aí você meio-dia entrega, ou se você quiser ir até mais tarde, no máximo 3 da tarde aí. Eu estou fazendo até as 3 da tarde. Amém? Senhor, aqui estão os seus filhos que oraram nesse dia que jejuaram. Eu quero declarar que esse jejum gere sensibilidade no coração deles, discernimento, que a autoridade deles alcance um nível ainda maior. Meu Deus, que eles possam ter experiências contigo no meio desse jejum, que eles nunca tiveram. E eu quero te pedir que a cada quinta-feira eles possam ter discernimento ainda maior.
Meu Deus, que durante esse jejum eles possam perceber qual é a ação do inimigo, qual é a ação de Satanás, e eles possam se mover na autoridade do Senhor. Eu abençoo cada um deles nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Volta para o seu lugar, vamos dar um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia.